Estamos aqui com diretor, ator, ganhador do Prêmio Shell de melhor ator, nada mais, nada menos, quem? Júlio Adrião. Sejam bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, Júlio, fique à vontade, se apresente. Bom dia, boa tarde. Eu sou Júlio Adrião, sou carioca, sou ator de formação pela CAL, terceira turma da CAL, a gente se formou no final de 86, início de 87. Colocou os tijolos da Cal, né? Criação. Praticamente, a gente foi... Era quando tudo ainda ia acontecer, né? Os professores tinham o Ian Michalski, Aderbal, Glorinha Beltimiller. Glorinha Beltimiller, tinha o Sérgio. Alcione Araújo, Sérgio Brito, enfim, várias pessoas algumas que já não estão aqui, mas que estão. Sim. Permanecem, né? Porque as pessoas vão, mas é justamente isso, né? Como que elas ficam, né? Na nossa memória, no nosso labor, na forma de trabalhar, de pensar o trabalho, né? Éramos bem jovens e alguns ainda mais jovens. E eu posso começar falando de você mais jovem ainda? A gente gosta de ir lá. Começar um pouquinho assim das pessoas conhecerem você, de como começou essa ideia artística na sua vida, se foi familiar, que acho que a gente conhece um pouco de você sobre já essa parte já iniciada artisticamente. Sei. E antes. Na verdade, eu não sou de uma família de arte, né? Eu sou de uma família de trabalhos normais, né? Padrão. E embora meu pai fosse uma pessoa né, uma pessoa muito ligada, meu pai principalmente às artes, assim, à música, né, ele sempre ouviu muita música, sempre levou a gente para ouvir música, e eu cheguei aí ao teatro acompanhando os meus pais quando era jovem, né, então assim, não era completamente fora o espaço teatral, mas era assim, lá, né. E isso é uma coisa que mudou na minha vida quando eu vi alguns espetáculos importantes na minha vida. Eu já tinha 19 anos, eu cursava veterinária na UF e... Veterinário, nada a ver. Ainda bem que eu não fui veterinário, né? Coitado dos animais. Você tem essa coisa. Meu pai sempre falava, gostar de bicho não precisa necessariamente ser veterinário, né? Mas... Enfim, você tem que passar pelas experiências. Mas não teve nada na escola antes? Na infância? Teatro na escola? Não. Eu sou ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Arte no Colégio Militar, então. Não, tem muito. Eu era colega de classe, não da mesma... Eram várias turmas, porque assim, no científico na época. Então, assim, eram várias turmas do científico, do primeiro ano, do segundo ano. Quando eu estava no primeiro científico, segundo científico, um dos colegas era o Herbert Viana, entendeu? Que é também filho de militar. E vários outros, né? Que seguiram carreiras artísticas, né? Que a música é muito forte, né? Em colégio militar, né? Agora o teatro, eu não sei... A música... Hoje eu não sei como é que é, mas sempre a música acaba chegando com mais facilidade. Os jovens têm mais... ligação com a música do que com o teatro. A não sei que o teatro fale num lugar já específico, assim. Mas, assim, a música acaba sendo o primeiro contato, assim, espontâneo, né? De todos os jovens. Todo jovem ouve música. Nem todo jovem vai ao teatro. E quando você foi ao teatro pela primeira vez, você sentiu já essa conexão de quero estar ali? Eu vi vários espetáculos, né, na minha adolescência, assim, eu tinha um grupo de amigos, inclusive do colégio, e amigos da vida, assim, né, com 15, 16, 17 anos, 18 anos,
E a gente ia ao teatro, vamos ver Bonifácio Bilhões, com Lima Duarte, e, né, aí a gente ia, né, ver esses espetáculos, tinham vários espetáculos. E na UF, eu comecei a olhar, assim, tinha o pessoal do DCE que fazia teatro, e eu comecei a olhar aquilo ali, eles faziam uns esquetes, assim, né, eu comecei a olhar aquilo. E teve uma ocasião também que nessa época, eu fazia parte de um coletivo de alimentação natural, enfim, de produção natural, né, que era a Conatura. Eu tinha 19 anos, quando a Conatura foi fundada, por caras assim, já de 30 anos, alguns de 40, né? E a Conatura foi um primeiro movimento, né, muito forte aqui no Rio de Janeiro. E teve uma sede fora do Rio. Eu morei nessa sede, digamos, de produção. Era tipo, não era uma comunidade, mas era uma casa dentro de um terreno grande e tal, e eu morava lá. Morei 6 meses lá, na Semente, aqui em Poços de Petrópolis, onde é o Brejal, que hoje é um grande produtor de agricultura orgânica no Rio de Janeiro. Quem começou no Brejal foram esses camaradas da Conatura, da qual eu fazia parte. Então, era o Iru, o Paulo Aguinaga, o Iru casou com a Maria, que era filha de lavrador local, né, o seu Gabriel, dona Diná, e casou com ela, e dali meio que a família deles começou a fazer agricultura natural. Hoje, essa Maria é a referência de lá, ela tem minha idade, assim, é mais nova que eu, mas a Maria, até hoje a gente se fala, a gente é amigo, mas é uma lavradora mesmo, saca? Antes dessa moda Isso do orgânico, né? Eu tô te falando palavra. De 1980, assim, entre 79, foi 79 que eu morei lá. 80. Agora, eu tô te falando assim, de 80 a 90 e pouco, essa casa existiu. E a Conatura teve restaurante aqui em Botafogo, na Randstaden e tal, tinha um entreposto de venda. Então, nessa época, a agricultura orgânica ainda era uma coisa assim, que era tudo muito menos acessível. Hoje em dia você tem milhões de opções, né? Sim. E era muito pouco o que havia. Então, hoje o Brejal é um grande produtor de agricultura orgânica no estado do Rio de Janeiro por conta dessa ação original da Conatura. Então, eu faço parte da fundação da Conatura. E você, então, sempre participou de coletivos, né? Sim, sempre participei de coletivos. E é uma coisa incrível essa coisa do coletivo, porque é onde você realmente se fortalece e consegue ser o melhor de você, né? Porque acaba que o coletivo ele exige uma distribuição de funções, e aí o grande mistério a ser solucionado é a capacidade dos indivíduos de trabalhar numa horizontalidade. E isso é o que normalmente desorganiza e destrói os coletivos, né? Porque a coisa de você ter uma hierarquia vertical, normalmente, em algum momento, a coisa desanda, né? E principalmente nesses coletivos como uma companhia teatral, né? Onde tem um diretor que, a princípio, é a pessoa mais importante, que é o que pensa o teatro, que pensa... E não necessariamente tem que ser exatamente isso, né? Porque uma coisa são as funções, outra coisa são as importâncias das funções e as relações entre elas. Então, esse é um aprendizado que eu ainda hoje busco praticar dentro do teatro, tanto que eu não faço parte de nenhum coletivo, de uma companhia, mas eu trabalho em companhia de pessoas que são as minhas companhias, né? Eu já fui fundador e membro de 2 companhias que se dissolveram justamente por conta desse lugar de interesses individuais em contraposição às ambições, digamos, da companhia. Normalmente as companhias têm essa necessidade de ter um projeto maior em prol da companhia, e normalmente quem direciona isso é o diretor, que é o diretor dos espetáculos, é o diretor artístico, digamos. Justo que seja. E nada deixaria a dever o fato de essa função
ter uma horizontalidade capaz de absorver as necessidades, os sonhos, digamos, as vontades, as necessidades mesmo, né, de amadurecimento de cada ator. Claro que é complexo, né? Porque você tem um projeto de um espetáculo, de uma companhia e um repertório, e você vai... E de que forma que você vai manter isso se você privilegia, ou pelo menos dá a mesma qualidade de espaço para os projetos individuais? Mas de que maneira equacionar isso, de maneira que você manter uma saúde nessa relação e nessa produção, nessa continuidade? Porque a continuidade, ela gera necessariamente um amadurecimento, né? Mas o amadurecimento da companhia, ele deveria respeitar o amadurecimento dos indivíduos, né? Senão você dá uma estacionada nesse amadurecimento, você se adequa. E aí realmente começa a pesar mais o projeto da companhia como um todo, como estética, e bem que seja, porque essa é um momento que provavelmente alguns atores vão seguir caminhos próprios. O que eu acho que muitas vezes, essa é uma questão que não é uma verdade, entendeu? É só uma reflexão mesmo. Eu imagino que as companhias se beneficiariam se elas realmente tivessem essa capacidade de gestão, né? Algumas companhias, né, como pensar aqui dos próximos que eu conheço, né, e que acabam sendo companhias assim que não se solidificam como companhias, isso é um contrassenso, né? Você fala assim, qual companhia? Né? Quando a gente pensa numa companhia longa, a gente já lembra do Galpão, né? Só vi o Galpão. Galpão. Mas eu acho que tem aqui. Veja o Galpão. O Galpão é um bom exemplo. É um bom exemplo. O Galpão, ele nasceu em 80 e poucos, 82, é fruto de uma oficina com um ator alemão, o diretor, não sei. E nos primeiros anos eles fizeram as mesmas oficinas que eu participei. A gente se conheceu, assim, nesse período, em 87, quando participamos dessas oficinas com esses grupos, essas companhias italianas e com o Odeon Theatre do Eugênio Barba, que agora fez 80 anos e dedicado, né, praticamente a mais de 50 anos, dedicado ao trabalho de pesquisa lá em Osterbro, né, na Dinamarca. E dali do Odeon Theatre derivaram várias companhias, dentre as quais na Itália o Teatro Tascabili de Bergamo e o Teatro Potlatch, onde eu trabalhei nesse período de formação em 87. Né? Eu passei 1 ano e meio lá com eles. Nos 6 anos que eu passei na Itália, né? Mas, voltando ao Galpão, o Galpão, ele começou... Os membros do Galpão participaram de uma oficina e eles viraram o Galpão. A maioria daqui, né, virou. E alguns foram entrando depois, em outros momentos. Mas o fato é que eles são originários de um mesmo momento de formação. E eles, até por estar em Belo Horizonte, que na época, nos anos 80, tinha menos possibilidade deles se fortalecerem como indivíduos, né? A formação da companhia foi um caminho assim de fortalecimento natural, deles. de fortalecimento de cada um dentro de um processo que foram descobrindo a estética e tal e tudo mais. E foi um processo muito exitoso e também gradualmente, eu acredito que um pouco casual, algumas coisas como sempre acontece. E eles tiveram o grande lance de fazer, assim, logo nos primeiros anos, eles fizeram um espetáculo que mudou a vida do grupo, né? Que foi Romeu e Julieta. E aquilo foi, assim, uma coisa absolutamente marcante, e eles viraram o grupo que fazia, por muito deles, eles poderiam ter se tornado só aquilo, sim, né? Eles poderiam ter acabado aquilo ali. Mas eles souberam não só administrar o Romeu e Julieta, como também desdobrar. Fizeram há pouco tempo.
E desdobrar para outros trabalhos, alguns muito exitosos também, outros, naturalmente, você vai experimentando, né? Teatro é um experimento. Você fundou... Vários autores também escreveram para eles, Sim. né? Trabalhou com vários diretores, isso também foi uma coisa importante. Mas, atualmente, só para encerrar o Galpão, eles têm vários projetos individuais também, de fortalecimento individual. E aí tem a sede, tem as conquistas que eles fizeram. Então, assim, hoje, claro, eles conquistaram lá aquele patrocínio importante da Petrobras que agora não tem mais, e eles estão aí tentando se achar, como se permanecer, porque o Galpão é maior do que os integrantes do Galpão, entendeu? Sim. É como o trabalho é maior que o ator. O espetáculo é mais importante. Então, eles têm essa consciência. Então, eles conseguiram, eu não participo da vida cotidiana deles, embora seja amigo, e já colaborei em algumas oportunidades, mas não sem sofrimento, eles vêm mantendo a companhia segue sólida e viva e atendendo às necessidades de cada um também, né? De dirigir, eventualmente, de fazer o seu espetáculo solo, de se afastar por um momento de ir para o audiovisual, seja para a televisão, como para a série, como para o cinema. Então, assim, esses caminhos... E, assim, acaba que a companhia, quando é forte como o Galpão, é a casa, é um lugar onde você volta sempre, até para descansar. Que a Luana falou, eu achei muito interessante a questão da rotatividade de convidar diretores de fora. Talvez essa expertise que eles têm do grupo, de sempre oxigenar, eu acho que faz o que você falou, essa questão de um equilíbrio. E uma responsabilidade você manter um trabalho como o deles, entendeu? Eles têm repertório e tem assim, uma responsabilidade com o público, que quer ver aquilo, com a cultura de Belo Horizonte e do Brasil. Os caras representaram o Brasil em vários lugares fora do Brasil. Então, assim, esse senso de responsabilidade que você cria, a coisa se torna de um tamanho, você fala, pô, eu tenho que cuidar disso. É maior, eu tenho que cuidar disso. Não posso simplesmente deixar para lá. Posso até, né, por um período. Então, por isso que a estrutura sendo forte e sendo clara, não sem crises, obviamente, porque a crise que faz o que também andar, a companhia acaba encontrando em cada momento a sua forma de se manter e se reinventar, né? E voltando, como você chegou na Cal, assim? A Cal tinha sido criado, porque assim, meu pai, como eu falei, meu pai era da Marinha e a gente morou em Londres. E eu estava em Londres em 81, 82, e eu fiquei sabendo da criação da Cal em 83, no final de 82, por amigos da minha juventude, né, que estavam entrando para a Cal, e uma amiga particularmente falou assim, pô, isso aqui vai ser... Aí estava fazendo os primeiros mergulhos teatrais, que então eram cursos assim, com vários profissionais fazendo, né, trabalhando com corpo, cena, enfim. Na época não tinham muitos cursos também, né? Não, tinha a Martins Pena, já existia, né? Já. Como curso técnico, e existia a Unirio. Sim. Como curso acadêmico, só. Não existia nenhum curso na UFRJ, na UF, como existe hoje, falando de teatro. Sim, né? sim. E, então, a Cal, ela surge num momento, claro, dentro dali, daquela realidade de Zona Sul, né, com um custo diferenciado. Então, assim, não era qualquer um que podia ter acesso ali, porque mas era uma experimentação e que foi se consolidando. Então, teve o primeiro ano, que formou 4 turmas, 83, 84. Aí eu fiz prova, voltei para o Brasil e fiz prova para 84, 85. E não passei. Aí eu fui fazer curso de teatro livre, fui fazer um curso na NAU, que era o Núcleo de Artes da URCA, com o Fábio Junqueira, né? Que na época dava cursos lá, era uma escola de criança, e de tarde, no final do dia, ele dava cursos lá. O Fabinho foi responsável pelos meus primeiros passos nesse teatro de caminho para uma profissionalização. Aí dali eu fui trabalhar com o Grupo Navegando, da Lúcia Coelho, né, fazendo espetáculos incríveis, como o Dito e Feito, que foi, né, um infanto-juvenil a partir da obra do Brecht, do Círculo de Caucasiano, com o elenco, era Zezé Polessa,
Clarice Nisquier, Karin Ascioli, Cândido Dam e alguns outros, né, que fizeram e era o meu primeiro trabalho ali, assim, né, assim, fazendo algumas coisinhas e tal, e experimentando aquela coisa de boneco também, e foi muito rico aqui. Aí em 85 eu fiz de novo a prova para cá e entrei. Aí eu fiz 85, 86. Já tinha uma bagagenzinha ali, É, né? assim, em um ano, naquele momento, você aprende algumas Sim, coisas, né? Era, então, assim, natural que você entenda por que eu não passei, né? Com Hoje eu tenho certeza. claro que tinha, né, uma banca que está te olhando, você ali com 20 e poucos anos fazendo uma cena muito fraca, né? Provavelmente mal preparada e muito tensa e tal, e com várias opções, então facilmente você ficava fora, né? Eu me formei na Cal também, e o texto que eu lembro até hoje do texto que me deram pra fazer a banca, A Lira dos 20 anos. Tipo, não é um textinho qualquer não, minha filha. Não sei qual o texto que passaram pra Não, você. na verdade nem era assim. Você levava uma cena pronta. Você Entendi. preparava uma cena e cantava uma música. Era isso, entendeu? E tinha lá Ian Michalski, Kaique Boticai, Alcione Araújo, esses caras assim, né? Os cascudos olhando pra você assim, se olhando para assim, Próximo. next. Mas eu acabei fazendo a Cal, foi um curso super legal. A gente fez uma prática de montagem super ousada, né? Com também o finado, nosso querido Maurício Abud, paulista, que na época fez espetáculos importantes, assim, bem ousados, Jean Genet fez umas coisas assim. E a gente fez um Arthur na adaptação do Anarquista Coroado, do Hélio Gábalo, e foi um escândalo no Cacilda Becker, né? 20 pessoas em cena, todo mundo pelado, todo mundo fazendo... Essa galera do teatro aí. Mas era bem legal o espetáculo, assim, era bem esteticamente, pá, bem impressionante. Até a Xuxa foi ver a gente. Olha! Chocou a rainha dos baixinhos. Vai ser bem. A Xuxa em 87. A Xuxa de 80, ela que chocava. 87, ela, jovenzinha, já conhecida, tanto que a gente sabia que era a Xuxa. Mas ela estava ali olhando a gente, né? E assim, lotado de espetáculo, lotado, assim, brutal o negócio, sabe? Foi uma boa experiência. Mas o ano de 87, que então começou com essa prática de montagem de formação da Cal, foi o ano de mudanças na vida de vários atores brasileiros, que foi a vinda para o Brasil do Eugênio Barba, trazendo junto, né, do Oden Theatre, trazendo junto em diferentes momentos do ano, em maio, em julho, em outubro daquele ano, o Barba e esses grupos, como o Teatro Tascabili de Bérgamo, o Teatro Potlat de Fara Sabina, o Grupo Farfa, da cidade de Farfa, e o próprio Oden Theatre, vieram ao Brasil para promover oficinas e apresentar espetáculos. E nós vimos aquilo tudo. Eu fazia parte de um grupo de trabalho físico, de treinamento físico com a Helena Varvac, que é uma atriz que primeiro fez esse tipo de experiência na Grécia, onde ela morou e tal. E ela veio para o Brasil dando aula de corpo e trabalhando como atriz, criou uma companhia para fazer os espetáculos dela e criou um grupo de trabalho de treinamento físico do ator. Eu fiz parte desse grupo por um período, né? Isso a partir de 85, 86, eu acho. E quando o Barba esteve aqui, essas companhias em 87, nós fomos os responsáveis, quer dizer, ela foi o canal junto com o Instituto Italiano de Cultura, né? Mas ela era artisticamente a pessoa que conhecia o Barba e era uma interlocução, o Barba confiava nela e tal, embora fosse muito jovem. Pô, a Helena é mais nova que eu, então assim, em 87 ela devia ter 25 anos, 24, sei lá. Mas era uma pessoa assim já com um foco muito direcionado. Então, esse ano a gente participou dessas oficinas, viu todos esses espetáculos, tanto espetáculos de rua como espetáculos de sala. Foram vários. Foi uma overdose daquilo e a gente ficou bem impactado por aquilo tudo, né? Muitas pessoas, foi quando o Galpão também participou dessas oficinas. E aí,
no final do ano, houve essa abertura. O Instituto Italiano, junto com o Ministério das Relações Exteriores da Itália, promoveu umas bolsas de estudo para alguns alunos que haviam participado daqueles grupos, daqueles seminários em outubro, com o Teatro Potlach. Eu acabei indo para a Itália fazer um mergulho de 8 meses. Que máximo. Entendeu? De treinamento físico nessa cidade, uma cidade medieval a 50 quilômetros de Roma, chamada Fara Sabina, onde a gente fazia, eram 6 brasileiros e 4 argentinos que estavam hóspedes dessa companhia, trabalhando de segunda a sábado, com treinamento físico, estudos variados, assistindo vídeo, VHS, enfim, assistindo ensaio, fazendo faxina, pintando parede, enfim, o que tinha que fazer, a gente fazia. E nós ficamos 8 meses lá, no final fizemos um espetáculo de rua, fizemos pequenos espetáculos, pequenas cenas e tal. E eu acabei ficando mais um tempo nessa companhia. Quando encerrou os 8 meses, eu pedi para ficar um pouco mais para fazer um espetáculo solo de rua. E aí eu fiz esse espetáculo solo de rua, orientado por uma das atrizes da companhia, Daniela Regnoli, e o Sergio Bustric-Bini, que é um ator toscano, que fazia muito trabalho de rua antes, e um cara que trabalhava solo e trabalhava com magia, digitação, um trabalho poético, um cara incrível. Me ajudou, foi definitivo no meu salto ali. Ele me deu, assim, o caminho das pedras, me deu muita atenção e me mostrou, me apresentou números clássicos, me ofereceu uma atenção que até então eu não tinha tido, né? Mas você morou mais tempo lá. Aí eu fiquei mais uns 6 meses, fiz esse espetáculo, comecei a fazer, acabei indo para Roma, fui trabalhar com outra companhia, mas eu fiz esse espetáculo solo de rua. E eu fiquei fazendo durante uns 4 anos que eu ainda fiquei na Itália, porque depois eu saí dessa companhia do Abraxa Teatro de Roma e fundamos uma primeira companhia lá. Eu, uma brasileira, uma cubana, depois entrou um outro brasileiro, outros italianos e tal. Já é difícil organizar uma companhia com todo mundo no mesmo país, imagina gente, que loucura. Mas a gente morava na Itália, então natural que fosse, a gente passou, culturas depois de diferentes. 2 anos e meio que eu estava na Itália, tendo ficado 1 ano e meio no Potlach, 1 ano com a Abraxa em Roma, a gente partiu para oferecer esse tipo de oficina. A gente virou, a gente passou a oferecer para formar o quórum para poder fazer espetáculo de rua e tal. E aí fizemos. E essa companhia durou uns 4 anos. Mas você pretendia voltar para o Brasil ou você estava gostando? Eu não pensava nisso. Eu estava só trabalhando. E assim, eu teve uma hora que eu falei assim, eu não volto para o Brasil. Eu tinha clareza que eu não voltava para o Brasil. Eu estava assim... Mas em 92, ainda com essa companhia, que a gente criou lá, que chamava Cabaloquá, eu vim ao Brasil, né? Eu fiquei 6 anos na Itália, de 87 a 94. Em 92, no final de 92, eu vim ao Brasil passar 3 semanas no final do ano. Tinha sido inaugurado o Centro Cultural Banco do Brasil há pouco tempo. 92, né? Ano e importante. Eu comecei a ver o Rio, estava bombando na época, estava assim, incrível. 92. Meus amigos todos assim, trabalhando, fazendo muito teatro, muitos trabalhando com Aderbal no centro de demolição, outros fazendo espetáculos com outros diretores, companhias acontecendo, era o Moitará e do Vinícius da Érica acontecendo. Enfim, várias companhias e alguns espaços se abrindo. E eu, na Itália, eu estava um pouco em crise com a companhia, mas também, assim, eu comecei a ficar um pouco de saco cheio daquela coisa de ser estrangeiro. Saudades do Brasil. E quando eu vim ao Brasil, eu achei que o Brasil estava interessante, minhas avós estavam idosas. Eu falei, quer saber? Acho que está na hora de começar a voltar. E aí eu fiquei mais 1 ano me organizando para voltar, porque eu tinha vários compromissos e tal, eu tinha que me organizar um pouco para voltar. E aí eu voltei em 94. E aí eu voltei mesmo. E aí, já naquele ano, eu encontrei a galera do Teatro de Anônimo
né? Eu conheci eles no Circo Voador, porque eu fui apresentar o meu solo de rua, Cash and Carry. Chamava The Cash and Carry International Show. Eu chegava com uma mala, com uma perna de pau e tal, e fazia uns números clássicos de comicidade, com a gravatinha e tal, não sei o quê. Era maneiro o espetáculo, assim, simples, assim, bem... Nada demais, assim, né? Mas eu trabalhava bastante lá na Itália, passando chapéu, eu trabalhava no fim de semana, ia para as cidadezinhas pequenas onde tinha, tipo, como se eu fosse para Paraty ou para, enfim, para Ouro Preto, Mariana, onde o público turista vai, chega na praça, faz a roda, ou Largo da Carioca, pum, faz a roda, passa o chapéu, fazia isso, né? Foi uma boa escola isso. Com certeza. É. Não, quem assistiu, com certeza deve falar assim, não, ele tá sendo humilde, era bom pra caramba. Não, era um espetáculo que... eu tenho... Ah, viu? Ele eu chegou sou um mau aqui. ator. Não, ele chegou aqui, antes de gravar, vou falar pro pessoal, você gosta de falar do quê? Ator, diretor? Ator. Mas ator mais ou menos, né? Então, gente, a gente tá aqui conversando com o ator mais ou menos. Uma verdade é essa. Tem uma trajetória, né? Trajetória. Tem um período aí que eu tô dedicando minha vida a isso, né? Então, tenho consciência, mas consciência também de o que mais importa mesmo é o trabalho, né? Então, assim, como ator, eu conquistei um espaço muito por conta também do que foi se tornando a minha vida. Quando eu olho para trás, assim, eu olho desde lá da Cal, antes da Cal, aí eu encontro com a Helena, o encontro com os italianos, a ida para a Itália, a experiência com essas duas companhias, com o Bustric, esse espetáculo de rua, a minha companhia lá, o retorno ao Brasil, o encontro com a Anônima, a criação da Companhia do Público. E você criou essa, depois do Anônimo, você já criou essa... Porque o Anônimo já existia desde 86, mas eu encontrei com eles e eles tinham um trabalho muito... Eles estavam fazendo, alguns deles, formação dessa escola de circo, e eu acabei dirigindo o trabalho original, que marcou muito também a vida deles, que foi o Roda Saia Gira Vida, que é um espetáculo de clown, com as técnicas circenses, só de música e tal. É um espetáculo belo, assim, né? Que não sei se eles ainda fazem, talvez. Mas mudou muito também, já fiz com música ao vivo e tal, com o Cordão do Boitatá. Era bem legal o espetáculo, bem legal, bem poético, bem lindo. Então, assim, na sequência, eu conheci o Sérgio Machado e com o Márcio Libar, que era do Teatro de Anônimo, a gente fez a Companhia do Público, que era um trio cômico de rua. E a gente trabalhou durante 8 anos, sendo que nos primeiros 4 anos com o Márcio, e depois nos outros 4 anos ele saiu e entrou o Cláudio Gabriel, que é um ótimo ator também de teatro, televisão e tal, e que cômico também, músico. E a gente trabalhou durante 8 anos a Companhia do Público. E era um trabalho também, números cômicos, com a malinha, com gravatinha e tal. E era o tipo de, digamos assim, de palhaço, não palhaço, com nariz e com... Era terninho e tal, e hoje os nossos espetáculos seriam todos banidos, né? Porque eram muito politicamente incorretos, né? Digamos assim, a gente fazia muita piada. Clássica, a comédia. Aquela comédia assim, as pessoas se acabavam de rir, porque o Sérgio Machado é um gênio da comicidade, assim, do trabalho, tem o tempo cômico, assim, na veia, um cara, assim, diferenciado, né? Um cara realmente diferenciado. Mas a gente muito revendo inteligente, hoje... mas assim, e os números funcionavam, porque o segredo é o quê? Você tem um número que funciona, um número clássico, como o Homem Forte, ou a Guilhotina, ou números que o Sérgio bolava, né, como o Homem que Senta na Boneca, que era o nome do número, e era uma boneca mesmo, né? E tinha tudo, mas assim, o lance desses números é assim, fazer um monte de coisa para o número durar, um número que dura efetivamente, o momento, clac, dura menos de 1 minuto, você fazer o número durar 20 minutos na preparação, entendeu? E as pessoas se escangalharem de rir. E os números eram muito bem resolvidos, muito bem acabados assim, na estrutura, e ao mesmo tempo, números que a gente apresentava na rua, depois foi para o teatro, voltou para a rua e tal. Mas, de fato, hoje não tem lugar para determinadas coisas que a gente explorava e que eram bem aceitas. Hoje não tem graça nenhuma, a gente não tem nem vontade de fazer, porque não é o caso. Porque, de fato, a vida muda e Passou, é bem que né? mude. Isso é outro momento. Não me arrependo de nada, só não vejo que... Era outro tempo. Acho que Era outro arte, time.
arte e tempo não caminham juntos, né? Acho que não tem como desassociar, assim. E aí, esse caminho todo até você chegar ao Dário, como Pois foi? é. Na verdade, eu ainda estava na Companhia do Público, que a Companhia do Público foi de 94 até 2002. 2003 a gente se separou. A gente ainda fez um espetáculo foda, dirigido pelo Sidney Cruz, com dramaturgia, com tradução minha e da Alessandra Vanucci, que dirigiu a Descoberta, que foi o Rusante, que era na Rua do Mercado também, no mesmo lugar que eu estreio a Descoberta das Américas. Hoje, 14 de setembro, faz 17 anos que eu estreio a Descoberta das Américas. Que espetáculo! Hoje, que maravilha! 17 anos. As coisas aqui acontecem assim, a gente não combina. 17 anos. Que mágico. Mas nós fizemos esse trabalho... O Rusante, que é um autor Come com calma. do século XVI, que era um autor de companhia tipo pré-comédia dell'arte, né? Trabalhava com estruturas de teatro satírico, né? E contava essa história dessa mulher com 3 homens. Né? E o Rusante... Enfim, o Rusante é o nome do autor mesmo, do Angelo Beolco, que era o dito Rusante, que era o dono da companhia, um cara de boa família e tal, que foi fazer teatro, fazia teatro nas praças, nas feiras e nas festas, eles eram convidados para fazer festa. E eram todos espetáculos muito sarcásticos, muito irônicos, com muita crítica social. E era isso, né? Era a economia da fome. E a relação dessa mulher com 3 homens que circundavam e que, na verdade, era essa, no final das contas, a tirada final, meio que é melhor dividir do que não ter, entendeu? É a pegada do poliamor, né? E ela ainda falava assim, tinha um texto que ela falava assim, por 100 gramas de tocinho tem que levar o porco inteiro, né? E isso era piada, assim, né? Que era um dos textos, né? Mas, enfim, isso foi com a Companhia do Público, né? Que nós fizemos. Eu, Sérgio Machado, Cláudio Gabriel e a Quiliana Brito, que era uma atriz baiana que fazia a Betia, esse personagem feminino super sedutor. E em 2000 eu tinha feito a convite da Alessandra Vanucci, que já morava no Brasil, ela é italiana. Ela já morava no Brasil, o filho dela já tinha nascido aqui no Brasil, e ela me chamou para fazer essa tradução desse Descoberta das Américas, que era um livro que eu já tinha, porque quando eu voltei da Itália em 94 ele tinha sido lançado e eu tinha ganhado esse livro, por acaso. Eu tinha lido um livro lindo, e ele é publicado assim, com o texto que é falado e o texto que é transcrito, né, do que ele falou, do que ele improvisou a partir de desenhos que ele fazia, o Dario Fo. E na coluna da direita tinha assim, uma tradução para um italiano puro, para você realmente conseguir ler, porque a transcrição do texto falado era muito cheia de hispanismos, cheia de onomatopeias e sonoridades que não eram palavras exatamente italianas. E você que morou lá já tinha essa facilidade também. Pois é, eu conhecia o idioma bem, falava bem italiano, e a Alessandra, embora falasse bem português, ela precisava de alguém que desse a palavra final. E nós fizemos a tradução, fizemos vários tratamentos até chegar num texto, é esse. A gente foi ler, aí falou, era bom de ler, mas para ir para a cena era complicado. Aí ela falou assim, ele tem que voltar para a oralidade, ele tem que voltar para o texto. Mas por quê? Faltava o timing? Falava, assim, porque o texto original, que era transcrito na coluna da esquerda do livro, ele era muito mais sujo, mais orgânico, saca? E o texto da direita, que a gente baseou principalmente a nossa tradução, que era um texto mais italiano, ele era mais duro, era mais literário mesmo. Então ele precisava ser mexido e encontrar. E aí o caminho das pedras era a provocação da Alessandra, foi assim, o ator precisa falar esse texto para encontrar a melhor forma de falar esse texto, as melhores palavras mesmo. Tem que comer e vomitar, né, as palavras.
mas você que é o ator aqui, então conta aí essa história. Eu falei, pô, mas eu não sei o texto. Ela disse, mas você sabe a história. A gente já estava assim há mais de um mês trabalhando. Eu sabia a história. É E tipo, esse foi o processo da peça, assim. Aí ali mesmo, a gente levantou e ela falou assim, conta aí, experimenta contar. Eu não lembrava e tal, não sei o que. Bom, aí engatou, aí quebra as barreiras e começa a contar, aí não lembra, aí começa a brincar, aí começa a brincar com som, brincar com imagem, brincar com... E depois de um tempo eu falei, cara, isso é uma bagunça, não vai funcionar, isso não é teatro. Ela disse, não, mas funciona, cara. Vai lá, vamos lá. Não foi consciente, Eu nunca então, tinha né? assistido uma apresentação como ele fez, assim. Porque você brinca muito com o som, é isso que você tá falando. Você realmente... A gente conseguia visualizar tudo, assim, o barco. Eu pensei, né? Luana, tem que te levar. Eu assim, costumo assistir. dizer que é um teatro infantil para adulto, porque é um teatro que Teatro infantil para adulto, é ótimo. porque assim, as formas, não é um teatro realista naturalista, onde você fala o texto de uma forma, né, você fala ele todo vivenciado, como se ele tivesse contado, mas com a energia da vivência, é que os caras lá da tipo assim, um vigor e as quebras, né? Então tem muito diálogo também, você fala em discurso direto com o outro personagem, faz o outro personagem, tem muito código físico para dizer que um personagem é uma coisa, o outro personagem está ali assim, fala hispânico e tal. Então tem essa brincadeira que bebe muito do teatro infantil, digamos assim, de qualidade, né? Um teatro infantil que rompe com... na verdade, assim, contar a história para criança. Você vai pro chão, faz monstro, não sei o quê, faz cara, faz boca, e a criança fica ali, né? Depois o pai fala assim, de novo. Aí você tem que... E foi consciente, porque você vem desse todo esse estudo do físico, mas nesse primeiro momento você estava com essa consciência de vou fazer uma nova... Não tava, né? Foi... Não, eu vou contar essa história. Então, assim, na verdade, essa coisa de contar uma história para criança, depois eu fui entendendo, isso aqui tem a ver com desenho animado, entendeu? Tem a ver com desenho, com filme de ação impossível, Missão Impossível, que as coisas acontecem, só que você não tem nada. E aí a gente foi decidindo não ter nada mesmo. Que é o mais Vamos interessante de não ter tudo. nada. Vamos tirar tudo. No começo, na estreia, durante muitos anos, eu tinha uma rede que eu colocava no começo, tirava, depois eu colocava no fundo, no final, e deitava e fazia o final da cena na rede. E agora eu tirei isso também. Tinha uma iluminação também que entrava no começo, depois saía no final. Agora é chapado mesmo. Então, a gente foi limando um pouco o que havia. E mesmo o figurino, que era uma coisa mais mal ajambrada, assim, agora, quando fez 10 anos, eu fiz um figurino novo, que é jeans, é baseado no mesmo figurino, mas assim, uma camisa de linho, meio assim, mas você vê que é uma roupa assim, mas eu queria uma roupa que eu pudesse sair na rua. Que até achava assim, meio estranho, mas assim, hoje pode tudo, né? Então, assim, eu queria chegar junto com o público, entendeu? Eu falei assim, eu quero saltar do ônibus, entrar no teatro junto com o público, entrar na fila, entrar e ir pro palco, de chinelo, tal, de sandália, né? E assim foi. Esse foi o amadurecimento, foi o conceito do amadurecimento. O mesmo figurino, só que com uma pegada menos figurino, mais roupa de cena mesmo. Roupa. O figurino Sim. foi uma vez só a troca. Agora, Contemporâneo, nesses 17 anos, o texto se transformou Não, o espetáculo, ele vai assim, né? Se você vê no meu canal do YouTube lá, Descoberta das Américas, Júlio Adrião, tem espetáculo gravado na íntegra. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009... Aí 2010 já é diferente. 2016, 2021. Agora eu quero botar os agora de 22, porque eu estou fazendo novas mudanças, assim, por conta... Quer dizer, a história é absolutamente a mesma, a energia é absolutamente a mesma. O que muda? Muda sim, que eu tenho 17 anos a mais, tenho 10 quilos a mais, tenho a experiência de ter feito muito esse espetáculo, saber o que funciona, não me acomodar no que funciona e fazer ser novo para mim também cada dia, entendeu? Tem um incômodo que começou a ser gerado por conta da qualidade de algumas falas, né? Porque já fui questionado muito, porque é o ponto de vista do colonizador. Sim, essa é a história. É baseado nos fatos relatados por Cabeça de Vaca no seu livro Naufrágios e Comentários. Dali, Dario Fo bebeu
e fez o personagem João Padam para contar em primeira pessoa as vivências daquele cabeça de vaca, né, que viveu essas coisas e que tinha esse olhar, né? Então ele era um europeu, né? Tanto que o Dario Fo, quando eu estive com ele em 2008, nós estivemos na Itália, ele me falou, tem a ver você fazer, porque mais do que eu que escrevi o texto, porque você é descendente de um que foi e ficou, que nem o personagem, né? Então o personagem também é um que vai e fica. Que privilégio também você ter esse contato com ele, né? Que ao longo do tempo a gente conversou, assim, a gente encontrou uma vez, assim, enfim. O cara ciente da responsabilidade dele, do lugar de desmontar esse lugar também, entendeu? Desse lugar muito vaidoso, entendeu? A vaidade já faz parte do nosso trabalho, mas o trabalho é mais importante que o ator. Então, assim, o problema, muitas vezes, reside aí, a meu ver. A continuidade desse espetáculo, ela se deve ao fato de, sim, claro, houve uma repercussão super positiva na época do lançamento. Eu fui indicado ao Prêmio Shell, ganhei o Prêmio Shell. Então, naqueles primeiros 5 meses, a minha vida mudou, né? Abriu uma porta. E aí eu fui Bárbara Eliodora, quase absorvido. Ela escreveu uma puta crítica. Uma crítica maravilhosa. No dia seguinte que saiu a crítica da Bárbara e do Maxen, no dia seguinte, tinha triplicado o público. A gente não tinha nem onde colocar, porque a gente tinha feito uma sala para pouco mais de 50 pessoas, a gente tinha que absorver 100 pessoas, assim, cada sessão. De 2 vezes por semana, a gente passou a fazer 4. Temporada de 2 meses virou 5. Não tem como negar que a Descoberta das Américas é um marco. Não há o que negar. Eu acredito. Acredito não. É fato. É um fato. A questão do... Até a questão da palavra. Hoje é difícil a gente falar assim, vamos assistir um monólogo. Existe a questão, né? Agora a gente... Eu prefiro a palavra solo, né? Porque, mas estou falando, hoje em dia, eu acho que vem de você a questão do solo. É o monólogo, o solo, né? Teve o Nanini, que foi um marco também, o monólogo dele, do Nanini. Antes foi o quê? Fala Bela. Mas que do Rio de Janeiro, tô falando... Não, eu e a Clarice fizemos no mesmo... Eu fiz em 2005, ela entrou com 2006, com Alma Imoral. Alma Imoral. E aí a gente vem... Caminhando junto e mantendo o espetáculo. O que e mantém esse espetáculo Clarice, vivo? por favor, né? Pô, eu fui ver a Clarice outro dia, a gente fez agora a mostra ali no onde você foi ver? No CCJF? Pô, eu fui ver o espetáculo e era como se eu nunca tivesse visto, cara. Sim, assisti. É impressionante. Eu saio assim, impactado daquele negócio. Eu falo, caraca. É muito maravilhoso. Que potência, que maravilha de... E é teatro, não importa. Não sei. Porque o personagem, a ação cênica, é outra parada, entendeu? É uma coisa que ela cuida, porque ela sabe que funciona e tem uma função, inclusive socialmente. É um ato revolucionário fazer aquilo ali, entendeu? É revolucionário. Mexe em lugares que as pessoas falam assim... E é a mesma coisa que a Descoberta das Américas faz com... Principalmente, acho que esse susto foi assim da questão da entrega cênica. Tem espanto ali com a Descoberta por conta da qualidade da pegada, né? Da energia, né? E é isso que eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, eu sou professora de teatro, e aí eu sempre falo que muita gente tem essa ideia, né? Que o ator tem esse espaço de é fácil, né? De é tranquilo atuar, né? Não demanda uma energia. Aí quando uma energia física mesmo, né? Eu acho que quando as pessoas te veem em cena, assim, é tão visível que existe uma energia cíclica, um dínamo dentro de você, assim, é visível, né? Você sai, você acha que você emagrece, já fez essa conta de se você emagrece? Não, tem esse mito, né, que eu perco 2 quilos, mas não é verdade, né? Eu perco água, né? Mas não perco nada, senão se uma semana eu faço 5 apresentações, eu perderia 10 quilos, né? Não existe isso. Mas isso é desde a preparação corporal que você faz, como é que é essa preparação? Rema, né, minha filha? Ele rema igual eu, Ele rema também! Não, o remo entrou depois na minha vida. Tem 3 anos que eu remo só. E tem 6 anos que eu pratico... Quando eu digo que eu remo, é porque eu remo regularmente, né? 3 vezes por semana, 1h30 por dia, né? Tipo assim, cada vez que eu remo é de 10, 15 quilômetros. Então, assim... É um trabalho... Atleta. Um trabalho... Sim. Né? Um trabalho. Eu faço
há 6 anos que eu trabalho também nesse ritmo, assim, de pelo menos 3, 4 vezes por semana, com um professor de yoga, de Iyengar Yoga, que é um trabalho muito de consciência técnica do corpo, desenvolvimento da yoga a partir de uma consciência maior mesmo do teu corpo, né? Eu gosto muito da técnica. Então eu me dedico a isso, a andar de bicicleta e tal. Enfim. Você acha que é uma eu faço questão que... de disciplina? Sim, sem dúvida. Disciplina total. Senão eu não faço nada. Quando eu acordo 4h30 da manhã para ir remar, eu acordo e falo assim, se eu demorar mais meio minuto, eu não vou. Eu também sou assim, quando a gente rema Então, cedo. assim, 4h30 eu levanto porque eu gosto de fazer as coisas com calma, para me atrasar com calma. Entendeu? Atrasar com calma é ótimo. Eu acordo cedo para me atrasar com calma. Então, eu, na verdade, assim, eu gosto, sempre acordei cedo. Imagina, colégio militar, lá no teatro também, lá na Itália, a gente começava nosso treinamento às 6h30 da manhã. Caramba! Em novembro que começou, frio pra caramba, a gente correndo fora. Então, assim, tem que ser assim? Não, não tem que ser assim, mas pode ser assim, e se tá ok pra você, beleza. Eu gosto de acordar cedo, mas assim, fora acordar cedo, a questão da disciplina é uma autodisciplina. O que me ajuda, o que me atrapalha? O que eu preciso fazer, o que eu preciso não fazer? Então, assim, eu tenho senso de responsabilidade com o meu trabalho. Se eu vou fazer as pessoas saírem de casa para ver um espetáculo como Descobertas Américas, que tem 17 anos, e que as pessoas falam assim, pô, tem um espetáculo super maneiro, onde é que você viu? Não vi ainda. Aí eu falei, por isso que eu estou continuando a fazer, porque uma hora você vai ver, entendeu? E as pessoas querem ver, e muita gente vem para mim e fala, já assisti 10 vezes. Sim. Cara, olha a responsa. É uma responsabilidade muito grande. Aí eu falo assim, cara, eu tenho que... É um mínimo, né? Assim como eu acredito que tenha pessoas também que chegam, eu quero fazer teatro porque eu assisti a sua peça e você mudou a minha vida. Já ouvi de uma menina, eu cheguei em Recife em acho que foi em 2014, 2015, ela faz uma circulação pela Petrobras. Cheguei em Recife, aí a menina no final do espetáculo, eu assisti você, tipo assim, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 21 e estou me formando em artes cênicas e o seu espetáculo mudou a minha vida. Ai, de emocionar, lindo. Já veio uma pessoa aqui, acho que foi o Vini, não foi? Que falou assim, eu assisti a peça do Júlio e eu resolvi ser ator por conta daquele espetáculo, porque aquele espetáculo mexeu. Sim, a gente pode pegar essa fala, verdade. O Vini Fragoso. Aí é muita resposta, entendeu? Então, assim, para você continuar fazendo um espetáculo como o que eu faço, ou qualquer espetáculo, mas assim, o espetáculo que eu faço, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu estou fazendo ele direto, eu não preciso ensaiar. Eu só chego cedo no teatro e tenho o meu tempo. Eu gosto de ter 2 horas minhas. Para estar no palco, deitar, fazer yoga. Sentir a energia. Me preparar, passar uma coisa, entender o espaço, falar com o meu técnico e tal. E me preparar para a função. Eu não gosto de chegar... Já fiz espetáculo, chegar e fazer, entendeu? Quando tem que ser, mas eu prefiro não. Agora, se eu fico mais de um mês sem fazer, eu ensaio. Ensaiar, tem vários tipos de ensaio. Tem um ensaio mais italiano, assim, que eu chamo que é passar todo o espetáculo fazendo mais ou menos assim, tipo, a intenção das cenas e passando o texto e tal, e fazendo num tempo reduzido e pulando algumas partes que eu sei que isso aqui eu posso pular e tal. E tem um ensaio que eu chamo meu técnico e falo, liga, fica aí. Hoje eu preciso dar um passadão. E eu preciso de um cristão ali, porque senão eu não consigo fazer sozinho, entendeu? Um cristão é ótimo. Então assim, várias vezes eu chamo alguém peço para alguém, já pedi para várias pessoas assim, fica ali para mim, para eu poder fazer o espetáculo. Me chama. E quando você chegou ao momento de anos e anos fazendo, você falou assim, cara, eu acho que eu posso distribuir... Não, parar não. Parar... Não. Não, quando você teve a ideia, assim, eu acho que eu posso distribuir um pouco toda essa minha experiência. E aí você criou as oficinas de solo. Na verdade, essa oficina foi logo de cara, quando eu fui fazer no segundo ano de temporada, assim, em 2006, eu fui fazer uma circulação pela Caixa Econômica e me pediram uma oficina de contrapartida. E eu não tinha uma oficina. E eu comecei a sondar isso. As pessoas perguntavam assim,
você dá aula disso? Disso o quê? Desse negócio que você faz aí. Essa mágica aí, qual é a peça que você coloca aí? Eu comecei a tentar entender. E, na verdade, o que rapidamente ficou claro para mim é que não seria possível fazer uma oficina técnica. Porque técnica é muito pessoal, muito longo, e eu nem teria capacidade exata de passar um trabalho técnico. Eu tinha um trabalho técnico desenvolvido na Itália, nos treinamentos físicos e tal, que deu todo o chão para eu desenvolver o que, de certa forma, como ator, como pessoa, eu já fazia, né? Quando conto uma história, usar o braço, usar a cara, usar o som e tal, enfim. Essas coisas. Aquilo não foi forjado, assim, a partir de uma técnica. Aquilo é original. Mas tudo se beneficiou de todas as técnicas que, Isso que eu ia falar, foi uma junção. que eu havia experimentado, né? Seja dança, luta marcial, enfim, qualquer coisa que eu tivesse feito me serve de apoio para aquilo. Então eu comecei a entender esse lugar. E aos poucos eu fui começar a entender como que eu havia feito com a Alessandra Vanucci na sala de trabalho, como que ela havia me provocado, fazendo aquele papel do que eu chamo de espectador privilegiado, que é o cara que fica ali direcionando mais do que dirigindo, vendo e dizendo, você está fazendo isso aqui funciona, isso aqui não funciona, por que não funciona? Isso aqui, o discurso direto. Então, uma série de coisas que tem, inclusive, que eu fui entendendo qual é o nome das coisas, né? Falar em discurso direto, discurso indireto, todas essas coisas que eu não sabia, mas que eu fazia, e que eu fui estudar, eu fui entender, para poder organizar em termos de metodologia. E você criou o seu próprio método. Não chega a ser um método, é uma metodologia de como estar em sala de trabalho, como desenvolver uma cena. E o que eu descobri principalmente... Que eu fiz a oficina dele. Entendeu? Eu fiz. Então você fez. Muita gente que fez. Te pegou! Então, você fez aonde? Fiz em Laranjeiras, que é 2018, 17. Lá na Casa 136? Foi. Pode crer. Não, assim, quando eu falo, eu pum. Não, Entendo. fiz e foi engraçado, né? Porque eu tava assim, muito tempo. Eu fui voltar, fui para umas oficinas e fui logo para as pessoas que eu sempre admirei. Aí fiz uma oficina com o Moitará, fui fazer com você. Falei assim, vamos relembrar, ver. E aí... Cheguei, né, super despretensiosa, naquela oficina, né, vamos lá, fazer oficina, exercícios. Aí chega ele, né, tipo, cada um, peguem os textos. Textos, gente, que texto. Cada um tem que ter seu texto. Não, história. Eu vou pedir pra você contar uma história. Que história? Qualquer história. Caraca. Que eu falo assim, a história não conta tanto. O que conta é como você conta a história. Então, qualquer história serve. Não tem nenhuma? Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá. Conta Chapeuzinho Vermelho para mim. Vamos descobrir o Chapeuzinho Vermelho que você pode contar pro teu filho, pro teu sobrinho, sei lá. Então, isso. E aí um contato com ele. E aí, o que eu descobri melhor da oficina é esse lugar do espectador privilegiado. Como orientar, como estar de fora e não deixar a pessoa desistir. Esse é o grande lance. É como estar aqui e como estar aqui. Um depende do outro. A gente tem que estar igualmente interessado, igualmente mobilizado e com uma relação ali que é também divertida, mas também... De confiança. De confiança, certamente. De confiança e de original vontade de fazer aquilo. E que, às vezes, fazer significa também sentar para conversar sobre aquilo, entendeu? E teve uma frase do Júlio que me marcou nessa oficina, assim, que eu carrego ela comigo. Que ele falou assim... Fala aqui, meu anjo. Super assim, cheguei hoje, né? Aqui no podcast. Ela fica preocupada com a parte técnica, tá certo, amiga. Ele falou assim, o cantor, né, tem sempre a sua música favorita, né? Que chega numa festa, vai, canta, né? E aquela pessoa que, né, gosta de contar piada, tem essa piada favorita, vai, conta. Aí ele falou assim, e a profissão do ator, da atriz, ninguém tem a sua cena favorita, porque deveria ser uma coisa linda de a pessoa chegar numa festa, gente, vou mostrar minha cena aqui.
Cara, quando você falou isso, eu nunca tinha Qual a minha cena favorita? parado, né? Assim, pra pensar que realmente cada ator deveria ter uma cena. Uma cena que você leva na mochilinha, né? É. Você não precisa de nada. Você, tem espaço aqui, tem gente, vamos lá. Eu já fiz espetáculo assim, em lugares assim, totalmente improváveis, só porque tinha oportunidade, né? Às vezes você tava, sei lá, tava filmando no interior da Bahia, aí eu falei para a produção, olha, eu tô com o espetáculo aí, cara, se quiser, o pessoal aí da cidade todo mobilizado, ajudando a filmagem e tal, vamos oferecer para eles uma... Porra, você faria? Eu falei, faço, cara, na boa. Foi lindo, entendeu? E veio assim, uma cidade em peso ver o espetáculo. E a galera do filme. E aí o pessoal falou, caraca, né? E de repente a coisa acontece ali. Claro, é um espetáculo que tem essa pegada. Tem espetáculos que você não vai conseguir fazer com com esse despojamento. O espetáculo tem essa estrutura já que não foi pensada, mas se tornou assim e cada vez mais radicalizada nesse sentido, né? Agora, o espetáculo, ele se tornou uma coisa que, obviamente, ninguém tinha pensado. E a continuidade, voltando a falar sobre isso, se deu por conta da consciência de que era um trabalho que eu poderia continuar, que valeria a pena continuar, porque ele tinha muito a ser desenvolvido ainda, e ele criava é um espetáculo carismático, né? Conta um pouco da nossa história do ponto de vista do colonizador, mas ele é muito irônico, muito crítico, e ele tem muitos detalhes nesse sentido. Então, eu acho que ele tem uma importância de ser mantido. Como você... Voltando bem no início do nosso papo, como você falou do galpão, você acha que a descoberta das Américas ficou maior? Sem dúvida. Do que o Júlio? Eu sou o guardião da descoberta. A descoberta sou eu que cuido dela. Entendeu? Claro que eu cuido. Tem o meu técnico, tem o meu produtor, tem a Alessandra, que volta e meia a gente vai para a sala de trabalho junto e tal, e discute coisas. Agora, por exemplo, eu fiz a abertura do Filo, lá em Londrina. O Filo ficou sem realizar 2 anos. Aí fui lá, fiz a abertura no dia que foi constatada a morte mesmo do Dom Phillips e do Bruno. E aí, meu amigo... Como foi? Foi invocado, né? Tinha mais de 500 pessoas e aí teve todo um questionamento com a curadoria sobre a questão de por que escolher esse espetáculo para isso, que fala, inclusive... me salvava, assim, me deixava... Assim, não, um ator muito competente, assim, mais do ponto de vista... Enfim, todas essas coisas que a gente já sabe. Esses questionamentos. Mas isso alavancou em mim um questionamento que eu trouxe para a Alessandra, e isso reverberou nas redes sociais, e eu não tomei muito conhecimento porque eu nem sou muito da rede social, entendeu? Se for lá no meu Instagram, por exemplo, que era o Instagram da Descoberta, e que agora é com o meu nome, por uma questão de estratégia que o meu produtor me convenceu, que tinha que botar meu nome, mas é só coisa de trabalho mesmo, entendeu? Eu não fico ali postando coisa, eu não tenho saco para isso, eu não tenho esse cacuete. Então, eu falei assim, cara, eu não vou entrar nessa discussão assim. Até entrei em contato com as pessoas que escreveram uma carta, fiz uma comunicação direta com elas, falei com a coordenação do Filo também, e eu falei assim, o que eu tenho que fazer é o seguinte, pegar isso como experiência e refletir. E aí eu comecei a individualizar no espetáculo coisas que eu poderia aproveitar, abrir o espetáculo e fazer comentários, que eu já faço, mas abrir outros, novos comentários. Vejam vocês a ingenuidade do cidadão. Ele imaginava que todos aqueles nativos que ele chamava de índios, e nem Índia era, porque, né, na verdade, porque ele chamava de Índia porque achava que estava nas terras da Índia, e nem América era ainda, mas enfim, ele achava que todos aqueles indígenas, povos originários, índios, por serem índios, fossem todos canibais. Na verdade, cada um... Aí eu falo assim, como é que é? Na verdade, a gente sempre acha que o bárbaro é o outro. Mas, na verdade, cada um é bárbaro como pode.
Aí volta para a cena. Então, faça essa janela, assim. Isso é importante. Então, tem algumas janelas, assim, vejam vocês, a ingenuidade desse cidadão. Ele imaginava que naquele momento, que se ele, se os nativos aprendessem a religião, a língua, os hábitos, os costumes daqueles outros povos, os espanhóis, eles ficariam livres da escravidão, da opressão, da globalização, do racismo. Mas, naquele momento, com toda boa intenção, ele imaginou isso. E digo mais, tem gente que ainda hoje imagina. Aí volta para cena, entendeu? Se você já tem seu ponto de vista. Esses são aberturas que o narrador puro, que é um narrador que não é o personagem principal, faz os comentários. Olha só o que está acontecendo aqui. Né? Olha só, o cara tem toda a boa intenção, mas não basta a boa intenção, entendeu? Uhum. Você acha que se a gente for entrar nessa problematização, né, da dramaturgia, né, você já está fazendo esses adendos aí, como se fosse já uma defesa, né, da história e do seu pensamento, né, da questão que a gente está falando de arte e tempo. Mas só para eu saber um pouquinho da sua opinião, você acha que cabe isso em tudo? Se você pega uma dramaturgia que as pessoas... você acha que não se deve mais atuar textos que hoje em dia são... Nelson Rodrigues, por exemplo? Não, acho que o Nelson não, mas vamos dizer mas olha só, eu acho que vai depender de cada um, né? Porque, assim, eu lembrei de um solo maravilhoso, por sinal, né? Cortem-lhe a cabeça de Lima Barreto, né? E fala sobre isso, né? Sim, maravilhoso esse espetáculo. Olha só, tudo depende, né? As pessoas falaram assim, uma vez me enquadraram também na Martins Pena, anos atrás, galera super jovem, assim, que desperdício de energia contra do ponto de vista do colonizador. Aí ficou um debate super acalorado, assim, eu pensei assim, eu posso parar de fazer o espetáculo também, mas você acha que é melhor parar de fazer o espetáculo ou aproveitar tudo isso e aprofundar essas questões? Porque, na verdade, olha só, a minha cor, a minha cara, né? E a história é para ser contada, né? Porque eu não posso não contar uma história que aconteceu, não elimina, ainda mais da forma que o Dario Fo faz, que é super inteligente, quando ele faz a catequese e faz todas as críticas ali. Pô, é engraçado, por quê? Porque a comicidade, ela abre as comportas, as barreiras, as pessoas riem. Depois elas vão pensar, de que eu ri? Riso de nervoso. Tem também, tem um riso da forma que eu faço e tem um riso do conteúdo, entendeu? As pessoas riem muito mais da forma que o corpo age ou da forma que a coisa é dita do que do conteúdo. Aí ela ri e depois assim, caralho. Mas aí as pessoas ficam ali. Eu também não posso mandar na reflexão das pessoas, né? Eu dou ali, eu tenho muito feedback muito interessante de pessoas, então assim, eu estou bem tranquilo que eu não estou fazendo uma autocensura, eu estou bem tranquilo, porque assim, eu fiquei muito incomodado de estar ofendendo algumas pessoas, então eu queria deixar ainda mais claro que o espetáculo é um espetáculo que tem o seu lugar, por ser um espetáculo extremamente crítico, irônico, contando uma história horrorosa, que não deve ser repetida, que ainda assim se repete. Eu coloquei um texto no começo, que eu já tinha, e que eu falo isso, essa história que eu vou contar para vocês agora aconteceu, não uma, mas muitas vezes, em vários continentes, em vários tempos, e continua a acontecer. Né? E aí eu falo um texto que fala isso, a descoberta das Américas, que na verdade já existiam de ser descobertas e nem chamava América ainda. Né? É um texto vivo, né? Então, assim, eu estou dialogando com a realidade. Então, assim, tem esse espetáculo especificamente, que é um espetáculo solo, narrativo frontal, com diálogos, e que faz uma crítica irônica dentro da história que a gente conhece, mas que vai além disso. Eu acho que ele tem o seu lugar de ser feito. Não me sinto desrespeitando as pessoas e, acima de tudo, eu só vou fazer coisas que eu acredito que vale a pena fazer, que eu me sinto bem fazendo. Uhum. Né? Minha intenção não é ofender as pessoas, embora as pessoas às vezes levantar se questões, né? Muito tempo as pessoas levantavam no momento
da catequese, né? Muitas pessoas de religião fervorosa e tal, que ficavam um pouco no lugar mais raso. Você né? vê isso ainda hoje em dia? Sim. Tem sim. gente que levanta e sai. Sempre tem gente que sai. Em algum momento do espetáculo. Teve. E agora... No dia que nós Tipo, fomos... esse dia. Agora Aconteceu isso? tem uma hora que o cara tá falando assim, eu tinha que me soltar naquelas cordas apertadas antes do amanhecer, quando seríamos torturados, mortos e devorados impiedosamente. Antes do amanhecer, eu tinha que me soltar. Aí eu falo, eu não queria morrer. Eu ia morrer, eu ia me matar. Aí eu falo assim, ainda, vejam vocês a oportunidade que temos aqui agora. A gente pode decidir que ele morre agora, é levado pro caldeirão, eu faço a cena, ele levado pro caldeirão, faço... Aham. E a gente encerra o espetáculo aqui agora. Tem gente que fala pra encerrar? Ninguém mais conta essa história horrorosa de opressão, de canibalismo, de colonialismo. A gente vai lá, vamos tomar uma cerveja, vamos falar de coisas mais importantes. Porque se ele não morrer agora, ele vai contar essa história. E agora, daqui em diante, a coisa só piora. E aí? Vocês decidem, né? Aí eu dou um tempo. Aí as pessoas... Eu fiz isso agora. Aham. Sempre vai ter alguém que vai querer que eu pare. Ah, mas gente, a maioria vai querer... Mas eu acho que Mas- deixou ali A também, né? fofoqueira dentro de mim. Não, aquela pessoa que sai fez diferença na vida Cara, mas dela. isso é o Muda. diálogo que o teatro É o proporciona, diálogo, entendeu? É a provocação Eu tenho o maior ali. respeito por quem sai. Eu não tenho respeito por quem atrapalha o espetáculo e começa a vociferar, ou então... Como... Você já teve isso, gente, de falar no meio do espetáculo? Ah, sim. Mas, assim, o pior é a pessoa sentar na primeira fila e ficar olhando para o lado com o celular. Ai, cara. Isso é aí é horroroso, de né? matar, né? Fica assim, você vê assim, de vez em quando acontece isso, entendeu? É horroroso. E aí eu começo a fazer o espetáculo para ela, Uhum. até ela quebrar. Porque eu também não quero dar o gostinho de falar assim, olha, cara, você está me incomodando, você quer sair, porque aí o perigo perder a razão e comprometer ainda mais, quem não está nem sabendo daquilo ali. É. Então eu começo uma coisa pessoal. Eu confesso, eu vou lá e tum, até o cara... E depois no final eu olho e eu não vou falar aqui o que eu penso porque não é o caso. Mas é um aprendizado, cara. Agora, quem mandou querer fazer teatro, né? É isso, teatro ainda mais desse tipo, que não tem quarta parede, que é todo frontal, embora eu não tenha participação da plateia, eu tenho participação da plateia no sentido que eu falo com ela, eu falo assim, olhando. Né? Você, por exemplo, se durante a sua vida você praticou bem, eu não estou pedindo para ele participar, mas... Entendeu? Lembrei da Carla, da Carla Conká, quando ela falou que numa grande estreia das Marias da Graça, uma mulher dormiu, pagou na gente. primeira cena. Assim, ela... Gente, eu fiquei desesperada. Ela falou, o que eu ia fazer? Eu ia fingir que aquilo ali não estava acontecendo, estava todo mundo vendo, e na cena tinha uma relação. Eu assumi aquilo ali e botei A pessoa na cena. na cena, assumindo é a melhor situação. Coisa, a melhor coisa. Exatamente. Inteligente. Vamos falar baixo, Vamos foi falar baixo exatamente. pra pessoa não acordar, né? Não vou incomodar ela. Maravilhosa. Mas é isso, tem... Quer uma água, quer um café. Dependendo do espetáculo, você faz essas coisas, né? Já rolou de tudo, né? A gente sai... Às vezes a entrada do teatro é ali, na frente. Né? Já saiu uma escola inteira, assim. 3 escolas. Saiu uma escola inteira. Aí Nossa. eu fazendo a cena e vendo aquilo. Gente. E o texto, no final da cena, era assim... A aldeia tinha desaparecido. Aí, quando chegou perto desse momento, eu vendo a cena, eu fazendo a cena e vendo a escola inteira, a diretora mandando todo mundo sair, porque tinha coisa do baseado e tal, não sei o quê. Aí tem a temporal, não sei o quê, acabaram de sair, tem o temporal, não sei o quê. Aí, quando ele olha, fala assim, aí eu olhei pra lá, teatro vazio aqui, eu olhei, a aldeia tinha desaparecido. Encaixou. Foi perfeito, Maravilhoso, entendeu? perfeito. Tem que ter um pouco de sangue frio, né? Mas é isso que também mantém vivo. O espetáculo é ao vivo e é vivo também, né? Também. Eu acho que é importante também essa questão de... Gente, olha, eu tô contando essa história, mas isso não é o certo, né? Tipo, Sim. você fazer a crítica, você mostrar que... É a história, aconteceu. Sim. É um fato. Pô, mas mais crítico, o espetáculo é super irônico, super crítico. Sim.
fato. Se você ficar com dúvidas, então leva para casa as tuas dúvidas, discute. É para isso também, né? Para você não ficar... O espetáculo não é uma unanimidade. E é bom que não seja. Entendeu? Porque esse lugar, você saiu do espetáculo, eu fico satisfeito que você saiu. Porque você teve coragem de sair. Porra, tem que ter muita coragem de levantar e sair. Tem que ter... Pode ser que não tenha tanta coragem. Você pode simplesmente ficar tão ofendido ou tão de saco cheio que você vai embora. Mas eu considero que eu, para sair de um espetáculo, antes de sair, eu pondero, entendeu? Se eu vou sair mesmo. É muita... Mas nunca vai ser esquecido. Pô, a descoberta das Américas... Eu saí daquele espetáculo. Sempre vai ser marcante. E quando veio o Júlio, diretor? Me diz aí. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz essa experiência com o Teatro de Anônimo, dirigindo um trabalho, né? E foi um trabalho assim... Então, o que eu descobri ao longo das poucas direções que eu fiz, eu dirigi uma ópera na Escola de Música também em 96, foi super legal o trabalho lá com orquestra e tal, com os alunos formandos de música, né? Cantores e tal. E fiz algumas outras direções, inclusive agora o FICO. Né? Eu queria que você falasse só Mas a sala de trabalho, a sala de trabalho do FICO é uma sala de trabalho super privilegiada. 3 meses numa sala, 8 horas por dia, num lugar lá no Chile. A sala de trabalho da companhia, que é num sítio, entendeu? Trabalhava de 10 às 2 e de 4 às 8. Eu, o ator, que é um talento, um cara foda, de músico, inteligente, diretor da companhia e tal, e um músico genial que ficava lá também o tempo todo, e a gente falava, e esse... Aí, né? E o tempo todo estruturando. O sonho de cada ator, né? De ter... Pô, cara. Então, assim, a sala de trabalho é totalmente horizontal, ali todo mundo falando de tudo, no final do dia tomando um vinhozinho, falando das coisas. Então, isso que é mais o quê? Entendeu? utopia. Então, assim, a direção que eu posso fazer é essa, a partir, que é o que eu falo na oficina, é a partir do que o cara está fazendo. Eu não tenho ideia. Eu não acho nada. Quem tem que achar é ele. Eu, no máximo, vejo e digo assim, você está achando isso aqui, você está fazendo isso aqui. Você está fazendo tudo no discurso indireto. Então, vamos ver como é que seria o discurso direto, como é que seria, quais são os personagens. Eu faço perguntas, faço provocações e vão buscando junto. Eu vou anotando tudo e a gente vai, sem pressa também de chegar ao resultado, mas ao manter o processo vivo, não se agarrar a nada. Tem um momento do trabalho que é muito de agregar informação. Então, você vai agregando, vai filmando. Hoje em dia, você pode filmar o ensaio, depois você vê, isso aqui, desenvolver e tal. Isso aqui merece uma ação física. Isso aqui... Enfim, trabalhando com essa ideia da ação física como elemento narrador, onde nem tudo é texto, né? Onde o texto pode vir de outras formas, que não são exatamente palavras, né? A dramaturgia ela pode chegar de outra forma. Então, tudo isso me interessa, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, que é olhar e apontar, e perguntar, provocar, e anotar, enfim. É mais direcionado que dirigir, eu costumo dizer, né? Porque eu não tenho uma ideia. Eu não sou um cara que chega assim, porra, a ideia que eu vou ter é você que me dá. Eu falei, você faz uma coisa, eu falei, puta, olha só, aqui... Foi interessante esse lugar. Isso aqui, pô, a gente poderia experimentar isso aqui. Aí eu fico assim, dá vontade de ir lá fazer, entendeu? E às vezes eu vou, é mais ou menos isso, entendeu? Aí eu faço. Aí o outro pega para ele e faz do jeito dele. Uhum. Então, essa troca é saudável. Então, isso... Agora, eu não sou um cara que pensa um espetáculo antes. Pensa uma encenação. Né? Eu não penso nada. Eu vou para o espetáculo, eu vou para o sala de ensaio assim, com um caderninho, entendeu? Um caderninho e uma caneta. Tudo que eu tenho. E é meu olhar, minha paciência, meu espírito de curiosidade e tal. E deve ser incrível também para quem está trabalhando com você poder criar também, né? Porque você tem que criar uma sala de trabalho saudável, né? Uma coisa divertida, né? Então, é esse espírito onde as crianças também, né? De você deixar a coisa acesa. E tem dia que o trabalho é melhor encerrar mais cedo, vamos tomar um vinho, vamos conversar para alimentar. Tem dia que
Não vai agrega. Uhum. É isso. E tem dia que é assim, uau, o negócio cresce de uma maneira brutal, entendeu? Por conta de uma coisa que você fez. Virou uma chavinha ali. Virou uma chave que você fala assim, cara, é aqui. Aí, quando você vê, passou 2 horas e tá ali, pá, né? E acha uma coisa assim incrível, assim, que reveladora, né? Coisa estruturante do caminho, né? Então, assim, é um caminho, não é o melhor caminho ou o único caminho, mas é um caminho. E não é para todos também, né? Porque assim, às vezes a pessoa precisa de uma mão mais firme. Uhum. E eu deixo a coisa assim mais solta, né? E qual o caminho, seu caminho agora? O que você pensa? Você sei que a Descoberta das Américas nunca vai morrer. Eu acho que vai virar um espetáculo, patrimônio. Júlio, não faz isso com a gente, patrimônio Júlio. Material da humanidade. Já é. Não vem com o Descoberta negócio de das não sei, Américas. não. Assim, eu tenho consciência, eu aceito. O espetáculo é um espetáculo que, dentro da primeira década do século XXI, ele fez uma diferença. E ele está vivo hoje na terceira década, entendeu? Sim. Hoje, 14 de setembro de 2022, completa 17 anos que eu fiz a estreia, dia 14 de setembro de 2005, na Rua do Mercado. E eu tô muito emocionada de estar aqui com você, assim. Sendo que o espetáculo já tinha 5 anos que a gente tinha traduzido e começado a trabalhar, tinha abandonado, voltado, porque eu estava na Companhia do Público, como eu disse, aí quando eu saí da Companhia do Público em 2003, que eu retomei o interesse, em 2004 eu realmente retomei e fiz tipo 40 apresentações de processo. Cheguei a vender o espetáculo para o Sesc Rio, Sesc Fortaleza, Ceará e tal, e até chegar na Rua do Mercado, né? Aí a gente estreou. Então, quando eu estreei, eu já tinha feito assim, tipo 40 apresentações com o público, entendeu? Então, assim, o espetáculo tinha uma certa maturidade já para poder eu chegar e propor. Não era uma coisa completamente nova, né? era uma coisa que eu já vinha fazendo. Não só de 2000 a 2005, tinha esses 5 anos aí de tempo dele reverberando, mas assim, no último ano eu tinha realmente retomado. Agora, nem sempre isso é a realidade que tem que ser para todo mundo, né? Isso é só um fato que aconteceu. Essa é a história que eu tenho para contar desse espetáculo. Eu tenho consciência de que é um espetáculo que está vivo, que tem o seu lugar, as pessoas querem ver. Agora eu fiz esses 3 dias no CCJF, lotou os 3 dias. Eu falei, pô, isso é legal, né? Porque então cabe fazer mais uns 3 dias em outro lugar. Agora, eu não tenho vontade de fazer assim, vou fazer 4 meses de temporada. Não é isso que me move agora, entendeu? Eu quero fazer assim, uma apresentação, 3. Agora amanhã eu vou para Valença, semana que vem eu vou para Paracatu, eu vou para Goiânia, eu vou para Jaraguá, no interior de Goiás. Já viajou bastante com essa peça, então? Eu fiz todos os estados, muitos municípios de todos os estados, mais de uma vez todos os estados. Já fui para vários países de 4 continentes, América do Sul, Europa, África e Oriente, e lá, né, a banda de lá, né? Eu fui para fazer em outra língua também, né? Fui para Macau, né? Na China. E como que é fazer um espetáculo em outra língua, assim? Foi difícil, eu fiz em espanhol, né? Foi. Em castelhano, muito... E como foi? O Embromation? Funcionou. Não, eu estudei pra caramba, a gente traduziu o texto. Impossível! Transcreveu o que eu falo, traduzir. Malhei muito, mas tinha que malhar muito mais. E eu não consegui fazer essas 40 apresentações antes, entendeu? Que daria o gás. Então, assim, quando eu chegar... Não fica orgânico, né? Porque, né? Você... É uma nova peça, uma engrenagem diferente. Você tem que fazer caber, entendeu? Então, é meio que... Tem hora que funciona até muito, mas tem hora que é... E aí, quem não viu, quem só viu aquela, até gostou bastante. Mas eu sinto que eu não consegui ainda chegar no lugar, entendeu? É porque você já atingiu um lugar, tem um lugar, pô, eu já fiz mais de 700 vezes esse espetáculo, entendeu? Então, é muito... Nossa. E assim, sempre preocupado em manter ele vivo de verdade, né? Com ele dizendo para onde que ele quer ir, né? E eu... É aquele ator
que não vai cansar do espetáculo, porque ele é vivo. É diferente daquele cantor que não aguenta. Ah, não, essa música eu não canto mais. Eu espero que você seja um ator que não faça isso. Eu agora tenho que ver, né, se eu vou ser um ator de um espetáculo só ou se eu vou conseguir fazer um outro trabalho. Eu estou tentando fazer o trabalho. Já fiz algumas tentativas e invariavelmente eu Você se cobra desisti. de... É inevitável, não, né? Eu tenho que fazer uma coisa, eu ainda não achei o que eu vou fazer, entendeu? Não achei. Eu quero fazer um outro solo, mas eu não achei. Eu achei que eu tinha achado, mas não achei, entendeu? Como começou a trabalhar, a coisa acabou se esvaziando, eu me desinteressei e deixei. Pode ser que mais pra frente você olhe pra esse Sim, trabalho eu tenho e pensado fale... muito. O que eu quero falar, entendeu? É. O que eu quero falar? O que eu quero? O que é bom de contar? Qual é a história que eu quero contar? Qual é a parada que eu quero falar? Então, é isso que eu estou buscando e tenho conversado com umas pessoas, converso com a Alessandra também, e leio, cara. Estou buscando coisas, mas uma hora deve acontecer alguma coisa. Júlio, temos um presentinho pra você, que veio aqui daqui. no Godot, uma lembrancinha pra Uma você lembrança. sempre lembrar da gente. Pô, Isso. que gracinha. Eu Sim, acho Que que... você gosta. Você falou de Paraty no início da conversa, eu só fiquei assim, ih, acertamos. Uma cachaçinha de Paraty Cachaçinha de... Gabriela. pra inspirar aí. Primeira pessoa que é artista. Que já veio. Delícia. Ai, só tenho a agradecer Muito obrigado. por essa poxa. troca, por Muito você legal. ter se disponibilizado um pouco do seu tempo, que eu sei que você é o cara aí que Não, tá no mas Disputado. nessa loucura. Mas assim, é mais simples. Eu gosto de participar. Eu vou muito a ensaios. As pessoas vão dizer, eu dou oficina. E depois eu fico assim, aí de vez em quando alguém me chama, vai mesmo, eu saio, eu vou, entendeu? É legal. Eu me sinto vivo. Eu tive isso no meu processo na Itália, quando eu fiz o meu solo. Eu tive atenções de qualidade de pessoas que estavam interessadas e que podiam fazer alguma coisa que parecia, em termos de tempo reduzido, focado, mas com uma brutal eficiência e um efeito imenso na minha vida. Então eu tenho esse reconhecimento desse lugar. Então, os olhos que as pessoas me olham hoje, que algumas pessoas olham hoje, de certa forma, me fazem lembrar dos olhos que eu olhava para algumas pessoas naquela época, 35 anos atrás. Então, é um lugar dessa responsabilidade também, entendeu? As pessoas veem, eu tenho que desmontar esse lugar porque assim, não tem pedestal não, tem aqui, entendeu? É pé no chão e trabalho. E você não tem que se obrigar a fazer uma coisa que você não quer. Você tem que saber que é trabalhoso, mas pode ser bom. Pode ser divertido. E é legal, porque tem vários trabalhos que nasceram, cara, dentro da minha oficina. E eu sou super feliz com isso, porque é fruto de um trabalho das pessoas, entendeu? Eu fiz assim, tuf, e a pessoa... Aí isso é muito legal, até porque confirmou que o que eu faço não é uma coisa, não é uma fórmula, entendeu? Agora, o fundamento é a sala de trabalho. Uma centelha aí. A sala de trabalho atenciosa, protegida, divertida, cuidadosa, né? Esse é o lugar do ator, a sala de trabalho, né? Então, dali o que acontece na sala de trabalho vai amadurecer no palco. O que não acontece na sala de trabalho não vai acontecer no palco. Eu tô doida pra fazer Faça essa oficina. essa oficina. Tem próximas datas já pra esse ano? Não, ainda não. Mas rola. rola. Mas Conte acho que é com comigo, esse olhar lá. de admiração mesmo que a gente fica aqui. Admiração, com o pé no chão, que a gente conheceu pouco mais sobre esse seu caminho aí, que não foi... Obrigado. Então, vamos lá. Depois eu quero ver como que ficou Obrigada. isso. Obrigada, Júlio. Obrigada, Júlio. Obrigada a você Valeu, também querido. que assistiu a gente até agora. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, seguir o Júlio também nas redes sociais dele. E é isso. Obrigada, Obrigada. gente.